Agora, ô Vanderlei Nogueira, uma coisa também que ficou emblemática aí é a forma como os jogadores do São Paulo falaram do Dorival, né? Eu tava assistindo ontem, inclusive, o Pablo Maia, que o Vampeta diz que é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. O Vampeta fala, o Pablo Maia, pra mim, é o melhor primeiro volante. Mas ele gosta do Fabrício Bruno também. Ele gosta do Fabrício Bruno. Mas eu gosto duvidoso, Vana Penha, para alguns jogadores, hein? Você discorda do Pablo Maia? Demais também, melhor volante, acho que não. Não, primeiro volante. Ele fala que é o melhor primeiro volante. Ainda não. Pode vir a ser, acho que ainda não. Menos. E o Fabrício Bruno na seleção, só se for na seleção da Bolívia. Eu quero falar se a gente estiver aqui. Falar por trás. Senão fica parecendo que sou dirigente do Flamengo. Não. E eu falando por trás, falando aqui no vídeo, não tô falando por trás. Mas, Mauro, é melhor quando não tá, senão o cara fica gritando. Quando o pilhado não tá, eu esculhambo ele para não ficar gritando e chorando. O Vampeta mantém a classe. Obrigado. Eu não. Você não, você é chucro. E o Pablo Maia, ele falou ontem, meio emocionado até, agradecendo ao Dorival por tudo que fez por ele, por outros jogadores, que tá sendo um pai pra ele no São Paulo. E realmente, o próprio Mauro... Filho Dorival... Quê? Como ele tem filho, todo clube que ele passa, ele tem um monte de jogador. E o próprio Mauro já tinha dito isso, né? Porque realmente os números estavam bem parecidos com os números do Rogério. Agora, esse título, óbvio, que dá uma dimensão pro Dorival no São Paulo, que ele conquista um título que o São Paulo nunca conquistou. E além disso, desde 2012 que não conquistava um título de expressão nacional ou internacional, e há 15 anos que não conquistava um título tão grande, esse São Paulo, que foi ali aquele tri brasileiro. Se torna ali marcante no São Paulo, mas o que falar do trabalho dele, Vanderlei Nogueira, até pelos elogios dos jogadores, e depois eu quero escutar também o Mauro César Pereira sobre esse levantamento do trabalho do Dorival Júnior por enquanto no São Paulo. Boa tarde para você, Dorival. Boa tarde. Boa tarde. Asmar, o nosso Mauro César Pereira, Flávio Prado e a você que nos acompanha. Eu queria só pegar um rápido ganchinho com relação, depois da explanação do nosso Mauro César Pereira, com o Dorival Júnior, o Flamengo, naquele momento, adotou tolerância zero. Mesmo mostrando títulos e taças, entendendo que ele não tinha mais nada para tirar. Foi isso que se falou muito naquele momento da informação de que ele não iria prosseguir o trabalho. Ele foi bom enquanto durou, mas não tem mais nada para tirar desse elenco. A gente precisa, digamos assim, de um Guardiola /1. Né? Mais ou menos. Aí veio Vitor Pereira, Sampaoli, veio essa tropa toda que você sabe que a coisa não funcionou. Mas com o Dorival foi o tolerância zero. Agora, ele quando foi contratado, ele já sabia que era, naquele momento que foi contratado, que era uma contratação temporária. Ficou muito claro isso. O Flamengo naquele instante tentou trazer um bombeiro. Alguém que chegasse com o extintor lá para apagar aquele incêndio todo. E imagino que na consulta que fizeram, e é óbvio que o elenco foi consultado, porque lá no Flamengo o elenco é consultado quase para tudo, né? Então, pela relação, pelo comportamento dele, por aquilo que ele faz para ficar realmente muito bem com o elenco, e é legal, um ambiente bacana, por que não? E além de competência, ele foi o nome, voltou, até tinha um processo, não tinha mais, foi tudo legal. Então, ele é um técnico que merece todo o nosso respeito. Com relação ao trabalho dele, eu queria só destacar que o Flamengo perdeu, na minha visão, perdeu no primeiro jogo. Perdeu o título no primeiro jogo. E aqueles que nos acompanham sabem que eu sempre dou uma importância muito grande ao primeiro jogo nesse sistema de disputa. Porque ele faz indicações daquilo que pode acontecer. Às vezes não é uma matemática, mas quase sempre é isso que acontece. Ele dá grandes indicações. Lá no Maracanã, o Flamengo foi frouxo, o Flamengo foi um time molão, e o São Paulo, sabendo que era um time e um elenco inferior ao Flamengo, foi aplicado, foi guerreiro, se esforçou. E se empatar, se perdesse por 1-0 no Maracanã, olha, seria um ótimo, eu estou falando naquele momento, um ótimo resultado, poderia ser revertido no Morumbi. Se empatasse, nossa, eu falei aqui, deve fazer carreata a torcida do São Paulo, porque vai ficar decisão para o Morumbi. Aí ganhou no Maracanã. Maravilhosa
a vitória. Parecia um sucesso mesmo, porque vantagem, vai jogar em São Paulo e a chance seria muito maior. E foi exatamente o que aconteceu. O São Paulo ganhou de um time que era melhor e que tinha um elenco melhor. Mas num sistema de disputa assim, isso sempre pode acontecer. Veio para São Paulo e, de novo, vai enfrentar o Flamengo, que todo com essa fumaça toda, todo mundo sabe a fumaça que envolve o Flamengo, mas é grandão. Você enfrentar o Flamengo é grandão. Diferença pequena que pode ser revertida, poderia ser revertida ou não. 1-0 é uma vitória que poderia ser revertida com até uma razoável facilidade se o Flamengo jogasse muito bem. É claro que poderia. Até a torcida do São Paulo, entusiasmada, não sabia, estava com o pé atrás. Não é brincadeira. Nós vamos enfrentar, não é o Nogueirópolis, é o Flamengo. Aí vai para o jogo. O São Paulo subiu a rampa lá já com o título, o empate é dele. Tudo isso a gente sabe, tudo isso sabe que vai acontecer. Aí, em muitos momentos, o São Paulo jogou com regulamento, o São Paulo jogou com o relógio, o São Paulo abraçou o relógio. Muitas vezes o São Paulo amansou o Flamengo, truncou o jogo. Foi isso que o São Paulo fez. É errado? Não. O São Paulo sabe que se o Flamengo jogar melhor, o Flamengo ganha o jogo. Existem várias maneiras de ganhar. E o São Paulo jogou com competência, com aquilo que tinha, com as suas armas, segurou em alguns momentos o Flamengo, resistiu ao Flamengo, teve humildade. E com relação ao professor Dorival Júnior, humilde, competente, ganhador, afável, isso ninguém discute. Tudo isso que eu falei aqui, ninguém discute. Você pode achar que ele não é o Guardiola, mas tudo que eu falei aqui realmente é uma qualidade que ninguém discute. E atenção, 13 títulos em 20 anos de carreira. 13 títulos com o de ontem. Não é pouca coisa. Não é um jogador com 61 anos de idade. Não é um treinador que pode ser jogado pela janela. Ah, mas ele não descobre a pólvora. Tudo bem, eu acho que ele faz aquilo com o que foi usado aqui, né? O arroz e feijão, com aqueles temperos e ingredientes que ele tem nas mãos. Eu cheguei hoje aqui no estúdio e alguém disse, eu preferia que o São Paulo jogasse de igual para igual com o Flamengo. Bom, mas da minha visão seria uma idiotice total. Era exatamente isso que o Flamengo estava amando. Se ele fizesse, Dorival, tem um embusto pro Dorival lá, se ele jogasse de igual para igual com o Flamengo. Jogou e, atenção, objetivo atingido, São Paulo campeão. Justa a festa da torcida, tem que comemorar mesmo, mas não pode tirar os olhos do Campeonato Brasileiro. Mauro César Pereira, o Luciano ontem, ele deu uma declaração zoando ali a diretoria do Flamengo. Ele fala, obrigado à diretoria do Flamengo por ter demitido o Dorival e ele ter parado aqui. Ele fala isso. Você até chegou a comparar números realmente que eram muito parecidos, né? Até quando eu, com a minha emoção, dizia, olha o Dorival Júnior, você falava, os números estão muito parecidos. O que fez o São Paulo do Dorival ser campeão de um título de expressão e o São Paulo do Rogério não? Porque o Rogério chegou na final também da Sul-Americana, né? Teve a chance de ser campeão, chegou longe na Copa do Brasil. São campanhas bem parecidas, inclusive. Agora, tem alguma coisa que o Dorival tem que o Rogério não tem? Ou você acha estrela mesmo, sorte, que ele teve e o Rogério não? Estamos falando de Copas, né? Copas são muito decididas nos detalhes. E se você pegar os dois confrontos, os 4 confrontos de Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, ano passado semifinal e agora as finais, o momento de maior supremacia do São Paulo sobre o Flamengo foi com o Rogério no passado, no jogo que ele tomou de 3-1. O São Paulo foi muito melhor que o Flamengo no jogo do Morumbi. E tomou de 3-1. O Flamengo chutou 4 bolas na direção do gol, 3 entraram. E o Santos fez grandes defesas. Logo no começo do jogo, o Patrick quase marcou uma cabeçada, foram 2 defesas seguidas do Santos. E o São Paulo criou e perdeu. E jogou muito mal a final da Sul-Americana. Foi uma atuação pífia do São Paulo. Ontem, por exemplo, o São Paulo não jogou bem, na minha opinião. Eu entendo o que o Vanderlei falou e concordo. O São Paulo teve a humildade para pensar, eu tenho que ser assim, senão eu vou me dar mal. Acho até que em alguns momentos o São Paulo recuou muito e chamou muito o Flamengo para o seu campo. E correu um risco sério quando tomou 1-0. Se vira 1-0, a torcida estava calada,
O estádio não estava pulsando, aliás, é natural também. Aconteceu no Rio, aconteceu aqui. Você põe o ingresso mais caro, você tem um outro perfil de torcedor. Era outro ambiente ontem. Não era aquele ambiente daquela torcida participativa, por exemplo, como o jogo contra o Corinthians, naqueles 2-0 que classificaram o time para a final da competição. E aí o São Paulo consegue empatar aquele gol. Até acho que o time até puxou mais a torcida do que o contrário em vários momentos ontem. Então acho que assim são detalhes. Os dois chegaram em final, poderia ter perdido ontem. Assim, São Paulo não foi campeão com uma supremacia absurda, não, foi uma final disputada. Mas um pouco podia ter ido para os pênaltis. E o Flamengo criou chance no segundo tempo, sem jogar muito bem. No primeiro tempo, mas no segundo tempo teve mais oportunidades. Bola passando pela pequena área, teve chute do Fabrício Bruno que passou rente à trave com o goleiro batido, teve oportunidades. Então poderia ter ido para os pênaltis, poderia ter perdido, aí muda todo o discurso. Eu acho que foi muito no detalhe. As campanhas são parecidas no brasileiro e nas competições eliminatórias. Agora o resultado é diferente, mas é muito no detalhe. Não existe uma diferença brutal. Não foi assim, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e ganhou as finais super bem. Não, ele ganhou disputando, sendo dominado em alguns momentos, sendo superior em outros momentos e tendo mais capacidade, um pouco mais de sorte também. E contando também ontem, acho que com um gol de empate com a indolência do Gerson, né? Que está sendo muito pouco falado. Aliás, esse é um jogador que tem que ser mais discutido no Flamengo, que foi trazido lá de fora, de volta, e falhou lá sendo expulso no jogo contra o Al Hilal, né? No Mundial de Clubes. Começo da temporada. Lambança do Gerson. O árbitro foi rigoroso, foi expulso tolamente, cedo. E ontem, ele tinha a bola, estava 1-0, ele estava nas imediações da área do São Paulo, ele não chutou, ele não passou, ele não cavou uma falta, ele perde a bola. Dessa jogada é feita uma ligação direta com o Rato lá na direita, aí o Ayrton Lucas, tolamente também, faz a falta. E dessa falta surge o gol. E no gol, se você observar, o Nestor, ele faz um belíssimo gol, mérito pro garoto, aliás, um personagem tanto dessa final, porque ele deu o passe pro primeiro gol e fez o gol do título, né? Então, esse menino que é muito questionado pela torcida de São Paulo, acho que ele foi um personagem muito valioso, muito importante. Talvez ele seja o grande personagem daqueles que estiveram em campo nessa final. E era dúvida no primeiro jogo, talvez nem jogasse. Mas jogou. É um acerto do técnico também e o manteve para esse jogo. O chute é muito bonito, mas quando você tem um rebote do goleiro, e o goleiro socou para fora da área, alguém tem que diminuir o espaço. O Gerson é um dos jogadores que estavam, eu não diria mais perto, porque ele estava longe, menos distante. Tivesse mais atento, você está de olho em quem está fora da área para pegar um rebote e você já vai diminuir o espaço. O cara, quando chutar, você vai chutar em cima de você. Você vai travar o chute. Ou você até inibe o arremate, que está marcado, você, ao invés de chutar, domina e tenta fazer um passe, fazer uma jogada para ganhar espaço e tentar a conclusão da jogada. Como ele estava sozinho, ele falou, vou chutar. E acertou, pegou na veia. Então, acho que o Gerson ontem foi o Ayrton Lucas também, muito mal, porque fez uma falta boba no Wellington Rato, e virar ganhando ali era fundamental naquele momento. Se o Flamengo vira o jogo vencendo, tudo isso que a gente está falando hoje poderia ser muito diferente, porque foi um jogo disputado, não foi um jogo de supremacia do São Paulo, pelo contrário, o São Paulo jogou menos ontem. O melhor momento nas finais foi o primeiro tempo lá no Rio. Até entendo mais ou menos o que o São Paulo quis dizer, quando ele fala que o Flamengo, na opinião dele, foi melhor em 3 tempos dos 4. Pode até ser, mas não foi uma supremacia assim, e se ele foi inferior em um dos tempos, foi por culpa dele, São Paulo. Porque ele fez no Rio de Janeiro, aquela escalação com o Gabriel. Aliás, o Gabriel é um capítulo à parte, né? Em campo, uma figura nula, e a entrevista dele depois, assim, é uma total falta de autocrítica. Autocrítica não, profissional. E fingindo ter postura de capitão depois do jogo. Lamentável. Cada jogador. Assim, o Gabriel é o retrato do que é o Flamengo, entendeu? O Gabriel. E outro jogador também que eu acho que tem que se falar muito é o Fabrício Bruno. A atuação horrorosa, no final do jogo, ainda ele arrumou uma confusão lá. O São Paulo só gastou tempo no final do jogo ali. Ele arrumou lá uma confusão lá, uma falta, ficou brigando com os caras. Os jogadores de São Paulo malandramente fizeram o bolinho, juntou aquela confusão toda e a bola ficou por ali até o final do jogo. Ainda havia tempo de tentar recuperar a bola e tentar um último ataque. Quer dizer, o que o cara tem na cabeça? Só porque ele faz umas entrevistas meio sincerão ali na beira do campo, não quer dizer que ele seja o novo Mozart ou coisa parecida. Não é, pelo contrário. É um jogador bem razoável para compor elenco. Isso era titular absoluto, porque o São Paulo adora ele. Não acho que ele seja ruim, não. Mas não tem esse potencial todo. E é outra bizarrice, né? O contrato desse cara termina em 2025. E a diretoria quer renovar o contrato com medo de alguém contratar. Pô, vende. Se alguém quiser contratar, pagar a multa, nem sei quanto tempo. Vende. Vai perder o Fabrício Bruno. Nossa, que drama. Vai embora. Quem quiser que leve. Paga a multa e leva. Por que querem renovar a multa de um cara que tem um contrato até 2025? Gente, nós estamos em setembro de 23. Que diabo é isso? Que pressa é essa? Isso aí vale a pena se você está falando de um grande jogador, né? Aí faz sentido. O Nestor foi herói do título. Se ele tem um contrato terminando daqui a pouco, São Paulo vai tentar ampliar, entendo. Um garoto, cria da casa. Agora, o Fabrício Bruno, faça-me um favor, né? Eu vou tirar a máscara do Dorival
Agora, por que, Mauro César, eu tô com medo? Hein, Mauro? Tô com medo E cuidado, hein? de levar um mordidinha. Cuidado com a virilha, hein? Ó. É tipo o Drácula, hein? Hoje ele tá mais Eu tô com medo de levar uma mordidinha. Ele hoje tá com Hoje repertório. ele tá mega bobo, hein? Hoje ele já é bobo. Hoje ele tá bobo puto. Então, eu não vou debochar o Marcos Braz mais, a diretoria do Flamengo, que eu zelo muito pela minha virilha. A minha virilha, eu zelo. Tem que zelar. Ó, antes de chamar o break aqui na Rádio Jovem Pan, a gente tem a obrigação de agradecer a vocês pela baita audiência que a gente teve ontem na TV, na Rádio Jovem Pan e no YouTube. Na TV a gente ganhou do principal concorrente no pré-jogo. Ganhamos pela segunda vez consecutiva, o segundo domingo. Aí no pós-jogo, a gente deu uma audiência monstruosa na TV Jovem Pan. Na rádio também. E aí no YouTube, amigo, eu vou dar alguns números pra vocês e agradecer sua audiência. Foram 1 milhão e 700 mil visualizações na transmissão do jogo. No Canelada, mais de 1 milhão de visualizações nos 2 Caneladas de ontem. Isso sem contar as pílulas. Os cortes a gente já passou aí de 2 milhões de visualizações nos cortes dos Caneladas. Então a gente agradece muito a sua audiência, lembrando a vocês, hein, que agora o pré-jogo de domingo, de 1 às 3 da tarde, e o pós-jogo de 6 às 7h30 da noite, é também na TV Jovem Pan. E a gente conta com a sua audiência pra gente continuar aí crescendo cada vez mais. Não só no YouTube e na rádio, mas também na TV Jovem Pan, quando a gente tá no ar aos domingos, de 1 às 3 da tarde e de 6 às 7h30 da noite. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, a gente segue no YouTube, já que o Flávio Prado falou, eu boto mais ainda, que eu tô cagando pra sua opinião. Olha aqui, ó. E além de tudo é mal criado. Boto mais ainda, porque eu cago pra sua opinião. Que isso? Pelo amor de Deus. Olha aí, o Mauro César, então você Não, tá demais hoje, Então tá eu vou demais. tirar. Viu, Vanderlei? Hoje Tá demais. Deixa eu falar sério aqui, Fala sério, então. Eu falei do Rodrigo Matos há pouco do UOL, eu conversando com ele aqui no E mensagem. tem negócio de Tite também no Flamengo, que depois eu vou querer saber de você. Uma coisa que é importante no contexto. A gente criticou muito os 42 dias de férias, né? Aí ele me diz aqui, olha, que o Dorival, informação do Rodrigo Matos, jornalista do UOL, teve participação decisiva nas férias gigantes. Ele e o departamento de futebol. Landim, com todos os seus defeitos, ainda cortou uma semana. Deveria ter cortado mais, eu concordo. Ou seja, quando a gente fala do contexto, a gente tem que lembrar o contexto. O Dorival é legal, bacana e tudo, mas ele, no Flamengo, participou de uma reta final de temporada ruim. Então o questionamento tem que ser, só que o questionamento tinha que ser do Landim com relação também ao Marcos Braz, que ele não questiona. Esse aí que você está homenageando com esses dentes aí de Drácula, né? Também deveria ser questionado, mas claro, não é questionado pelo Landim. Então, assim, existe todo um contexto que eu acho que está sendo muito... Que coisa patética. Está sendo ignorado na hora de discutir a questão do Dorival. E, repito, eu acho que ele deveria falar quem disse que ele era um técnico só feijão com arroz, num tom pejorativo, indelicado, que o magoou. Se for alguém do Flamengo que diga, porque acabou que ele preservou os dirigentes. Ele não deu uma pancada nos caras. Podia ter falado, pô, contrataram outro técnico pelas minhas costas, eu não estava sabendo pela imprensa, né? Tive que tomar iniciativa, que foi o que aconteceu, de abrir mão das negociações, já que eu não era mais a prioridade, apesar dos títulos, porque conversar e falar, gente, isso tem que ficar muito claro. As pessoas estão falando muito, especialmente rubro-negros. Ah, não, tem que ser profissional, o regime não é profissional. Profissionalismo envolve cobrança, em qualquer área. Se você trabalha em qualquer empresa, em qualquer negócio, e você falha, o seu chefe vai te cobrar profissionalmente. Não estou falando de assédio moral, de esse tipo de coisa. Estou falando de cobrança profissional. Cara, o que aconteceu que você errou aqui? O que você está fazendo? Né? Por que você tem trabalhado mal? Está com algum problema e tudo? O chefe tem que cobrar. E se você for chefe, você tem que cobrar de alguém, para que as coisas caminhem bem. Então, quando há uma turbulência, a função é cobrar. Só que não cobraram. Sacanearam o cara. Pegaram, foram atrás de outro e não falaram para ele sobre pela imprensa. Tremenda sacanagem. Isso aí é óbvio que ele tem todos os motivos. Eu gostaria muito que ele tivesse... Porque não fizeram isso com os outros, nem com o Sampaoli.
cobrança, estou falando. Não, também não. Eles porque não sabem como fazer. Acho que não tem conhecimento do futebol para fazer esse... Por isso que a gente fala, diretor esportivo tem que ser um cara que seja de mercado, de gestão de ambiente, mas que consiga falar sobre o jogo. Saiba de futebol. Porque, por exemplo, eu quero contratar esse lateral direito aqui. Por quê? Porque ele é rápido, não sei o quê. Então, mas você já tem um fulano que tem a mesma característica. Por que você quer outro? Por exemplo, ele pediu o Alan. Agora o Alan está machucado. Queria o Alan. O Flamengo contratou o Alan. Mauro, eu vou ter que te interromper pra gente voltar ao ar aqui na Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira, pode concluir. Então, ele queria o Alan. Contrataram o Alan, ele deixava o Alan do banco. Quer dizer, mas que diabo que queria o Alan e agora o Alan não joga? O que está acontecendo? Quer dizer, alguém tem condições de cobrar do São Paulo? Isso vale para todos os técnicos. Acho que essa é uma relação normal de trabalho. Qualquer técnico que está no momento ruim, você vai ter que conversar. Ontem o Real Madrid tomou de 3-1 do Atlético de Madrid. Se o Real Madrid ganhou outro dia do Hertha Berlim com um gol do Bellingham no último lance na Liga dos Campeões. Não é um momento muito bom do Real Madrid. Se as coisas que forem mal, alguém, pode ser o Florentino Pérez, alguém lá, algum diretor esportivo, alguém vai ter que chamar o Ancelotti, parece que vai ser o técnico da seleção, e falar, o que está acontecendo com o Real Madrid? Por que a gente não está? Uma transição, jogadores novos, tal. E essa conversa tem que chegar a algum lugar. Isso é normal no ambiente profissional. Agora, as pessoas são muito contraditórias. Os torcedores querem profissionalismo, mas questionam quando você critica o momento que vai mal. Mas foi campeão, está tudo bem. Não é assim que funciona. Pelo menos é como eu vejo.